Recentemente eu consegui o meu primeiro emprego e recentemente eu recebi a primeira vez um salário. E eu voltei a cultivar um hábito que eu tinha quando eu era criança, que é colecionar a Turma da Mônica Jovem. Mas toda vez que eu compro, eu me pego pensando se eu tô fazendo isso porque eu gosto mesmo de Turma da Mônica Jovem, porque eu tô relendo de novo e eu tô lendo desde o início, o que eu nunca fiz, porque quando a Turma da Mônica Jovem lançou, em 2008, eu tinha 3 anos, então eu só comecei a ler em 2015, 2012, mais ou menos, quando eu tinha uns 7 anos e eu sabia ler, eu comecei a ler Turma da Mônica Jovem. Mas nesse ano eu já tava no volume 40, 50. Então eu não peguei a história do começo. Então eu comecei a ler de novo. E os primeiros volumes têm umas histórias bem chatas. Mas é porque é para um público mais jovem, eu tenho 20 anos. E aí talvez reclamar não faz sentido, porque isso não foi escrito para um público de 20 anos, eu acho. Mas enfim, eu tenho comprado de novo os volumes de Turma da Mônica Jovem, de novo. Comprado, enfim, em sebos. E isso me faz muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Só que eu fico pensando se isso é só o consumismo. Eu sou muito racional e eu costumo racionalizar todos os meus sentimentos. Isso é legal, só que muitas vezes isso é ruim. Porque às vezes eu não quero só me permitir sentir e sentir prazer do que eu tô fazendo, sem pensar o que significa. Então eu tava pensando sobre o que significa a minha felicidade sobre comprar Turma da Mônica Jovem, com 20 anos de idade. Alguns volumes têm até lacre, e eu não vou abrir. Eu vou ler de outras maneiras. Mas eles estão lá, na minha coleção. E eu finalmente tenho os números de volume que eu nunca nem vi na minha vida. E agora eu tenho. E eu sinto que eu tô alimentando a minha criança interior. Por mais que eu discuta muito sobre o que é uma criança interior. Sendo que, sei lá, eu me sinto a mesma. Mas alimentar a criança interior, eu acho que é sobre o significado de você cultivar aquela inocência infantil e aquela alegria inocente que a gente tem da vida e a curiosidade também. Eu acho que esse é a criança interior, é a gente não fingir que é adulto. Porque ser adulto não é o que a gente imaginava. Eu tenho 20 anos e eu tô vivendo a experiência de ser uma jovem adulta. E eu ainda me sinto a mesma. Eu me sinto a mesma de quando eu tinha 12, de quando eu tinha 15, 17 e agora 20. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou mais madura, eu sinto as coisas de uma maneira mais calma e eu sei lidar com muitas situações que eu não sabia antes. Mas eu ainda fico morrendo de ansiedade toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa nova. Ou quando eu tenho que me expor na frente de pessoas que eu acho muito mais legais do que eu. Quando eu tô num grupo de pessoas mais velhas, eu ainda me sinto uma criança. Só que quando eu tô do lado de pessoas mais novas, eu me sinto muito mais velha. Eu vejo como eu mudei. E é interessante essa dualidade. Eu ainda me sinto muito criança, mas eu me sinto bem mais velha. E eu acho que esse é o sentimento de ser jovem adulto. Inclusive, esse é o tema do meu TCC, que eu tô fazendo em dupla, que eu sou universitária de artes. E ser uma mulher jovem adulta, eu acho que é um tempero a mais nesses sentimentos super mistos de estar experimentando essa fase da vida. Toda fase da vida é uma aventura, mas eu acho que quando a gente é adulto e adulto Premium Plus, a gente já meio que acostumou com a vida. Eu sinto que eu tô experimentando uma nova faceta do viver que eu não experimentei antes. E tá sendo uma experiência muito legal. Eu amei crescer. Mas eu também sinto falta de ser criança. Graças a muito esforço da minha mãe, eu fui uma criança muito, muito feliz. Apesar das dores da vida e apesar da minha origem humilde. Eu fui uma criança muito, muito feliz. E eu tenho muita possibilidade de cair no buraco da nostalgia. Fica refém a um passado que o nosso cérebro coloca purpurina e coloca o tempero, a lente do passado. O passado, às vezes, nem era tão bom assim.
mas a gente compara com as nossas dores de adulto de hoje e acha que ser criança é muito melhor. Eu acho que são fases que merecem ser vividas cada uma por si. Eu gosto muito de ter crescido. Eu gosto muito de ter conquistado a sabedoria da idade. E eu quero envelhecer. Por mais que envelhecer e minha pele cair também me assuste. Minha coluna ficar mais fraca e eu não poder pular e nem correr. E nem dançar. Eu adoro dançar. Eu tô falando tudo isso há 6 minutos e você nem sabe quem eu sou. Tudo bem? Eu sou a Bina, caso você não me conheça. E se você me conhece, eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Bina, tudo bem? Eu sou universitária, eu gosto de artes, eu gosto de animes, nerds, RPG, câmera, velharia. E eu tenho uma coleção agora de Turma da Mônica Jovem. E eu tive toda essa linha de pensamento enquanto eu pagava por vários volumes de Turma da Mônica Jovem. Uma revista antiga e que provavelmente vai se acabar antes dos meus filhos poderem pegar pra ler. Ou não, né? Não sei se elas vão durar até lá. Mas é uma história que você pode achar por outros lugares pra ler. Mas eu optei por comprar físico. Eu sou uma pessoa que gosta muito de mídia física no geral. Olha o que eu comprei. Eu vou pegar aqui. Tá vendo isso aqui? Tá quebrado. Mas isso aqui é tipo o meu sonho de consumo e eu vou tentar arrumar. E eu comprei quebrado. E aí eu levei pra arrumar e o cara que arruma falou que não valia a pena. Que o molho ia sair mais caro que o peixe. Essa frase ficou no meu cérebro. Mas você viver e experimentar ser humano é você resolver constantemente problemas. Os problemas que estamos tendo no mundo hoje é uma consequência da gente fugir dos nossos problemas lá há anos atrás. Só que aí eles deram uma volta no mundo enquanto a gente não via eles e voltaram maiores ainda. Eu não sei o objetivo desse vídeo, mas eu precisava gravar ele porque eu quero criar um canal no YouTube. E, na verdade, eu amo jogos e o meu objetivo é o ramo de entretenimento e também utilizar o meu canal para alavancar o meu trabalho artístico. Eu sou ilustradora, eu edito vídeo, eu gosto de muitos campos da arte. Abordar temas de reflexão no meu trabalho. E eu acho que eu tô refletindo agora sobre todos os sentimentos que eu senti, todos os sentimentos que eu experimentei comprando Turma da Mônica Jovem com o meu salário do meu primeiro emprego. Às vezes eu me hiperanaliso demais. E eu acabo achando que eu só tô caindo numa arapuca do capitalismo e gastando dinheiro com coisas que não vão me agregar nada. Mas não justifica o tanto que eu me sinto bem alimentando um desejo que a minha criança, que a minha eu de 2017, de 2012, sonhava em ter. Era meu sonho comprar todos os volumes de Turma da Mônica Jovem. E eu não sabia que tinha pra assinar aquele bagulho que chegava na sua casa. E mesmo se eu soubesse, eu acho que a gente não ia ter condição. Então, agora que eu trabalho, eu tô buscando realizar esses meus desejos que a minha criança não pôde ter pela condição que eu cresci. E eu busco alimentar minha alma, porque se eu parar e me entregar a esses pensamentos que não são meus, que não me pertencem, sobre o que é certo comprar, o que é certo eu fazer com essa idade, o que é certo eu me vestir com essa idade, como é certo eu me falar e me portar. É claro que eu não tô falando do âmbito do trabalho. É outro mundo esse. Eu tô falando só do mundo agora. Se eu deixar todas essas coisas adentrarem o meu cérebro, a vida não vai valer a pena ser vivida. Eu curso artes não é porque vai dar dinheiro. E não é porque se dependesse disso, eu não estaria cursando esse curso. Que as pessoas perguntam, o que eu faço na faculdade? Eu respondo e as pessoas não entendem. Faço artes e mídias digitais. Nossa, mas o que significa isso? Até eu explicar, a pessoa já perdeu o interesse. E ela não se importa com o que eu curso, na verdade.
Eu escolhi cursar o que eu amo. E eu escolho fazer o que eu amo. E eu tenho pavor de virar uma adulta chata. Porque eu sou uma jovem adulta e estou caminhando para as outras fases da minha vida. E apesar de eu envelhecer, eu ainda me sinto a mesma. Só que eu vejo muitas pessoas que envelhecem e mudam radicalmente. E eu vi pessoas envelhecerem ao meu lado e mudarem radicalmente. Então esse é meu maior pavor, envelhecer como uma pessoa chata e sem amor pela, sabe, pelas coisas que você gosta. Porque alguém falou que é idiota você gostar disso. Alguém falou que é infantil você gostar disso. Você tem interesses próprios e gostar de coisas que talvez a maioria da sua comunidade não goste. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu tinha muito preconceito com quem via anime. Porque a maioria das pessoas que viam anime, que ao meu lado, tipo, eram pessoas que, sei lá, adotavam comportamentos muito estranhos e eu achava que era culpa do anime. Porque eu assisti pouco anime quando eu era criança. Eu assisti Naruto quando passava na TV aberta, Yu-Gi-Oh! Enfim. Então, na minha vida na primeira infância e na segunda infância, produções japonesas, tirando Pucca, tá? Não eram tão presentes. Então eu tinha muito pé atrás e preconceito sobre isso. Mas aí veio 2020 e eu assisti vários animes e eu entrei nesse mundo de cabeça e eu acabei me apaixonando. E aí eu me vi. Tipo, eu fazia piada com quem assistia anime e lá estava eu assistindo todo dia uma produção japonesa, lendo um mangá. Pois é. E eu acho que esse é o processo de crescer, né? Você quebrar coisas que você foi criada ouvindo e vivenciando e experimentar. Porque somos adultos, mas somos humanos e humanos estão eternamente em aprendizado. Você é adulto, você não sabe de tudo. Eu, adulta, eu não sei de tudo. E não tem nada de errado eu comprar meus volumes de Turma da Mônica Jovem. E não tem nada errado em você colecionar suas cartinhas de Pokémon. Eu vou continuar colecionando minhas câmeras quebradas, meus aparelhos velhos, meus videogames velhos, meus quadrinhos antigos. E a gente segue a nossa vida assim, sei lá, experimentando o ser humano. E eu não sei sobre o que é esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Porque agora eu acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre isso. Um beijo pra todos. Até o próximo vídeo. Deixa um like, se inscreve e comenta aí, gente, que eu vou responder todo mundo, tá bom? Todos os meus amigos aí que comentarem, eu vou responder, tá? Beijo. Tchau, tchau.